O Santos encerrou sua participação no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, empatando com o Sport pelo placar de 1 gol na noite desta sexta-feira na Vila Belmiro. O gol do Santos foi marcado por Guilherme aos 28 minutos do primeiro tempo e o Sport empatou de pênalti, cobrado por Guilherme Coutinho aos 34 do segundo tempo. Com o empate, o Peixe manteve a liderança da competição com 34 pontos ganhos e só poderá ser ultrapassado pelo próprio Sport Recife, que tem 28 pontos ganhos, mas com 2 jogos a menos. Se o Sport vencer esses 2 compromissos atrasados, somará 35 pontos, assumindo assim a liderança da Série B. A campanha do Santos no primeiro turno foi boa. Até o momento são 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, além de 30 gols marcados e 14 sofridos. Veja a seguir a coletiva de Carille, onde o treinador santista fez uma análise dos 19 jogos do Peixe, pediu mais contratações e desabafou sobre a falta de confiança da torcida sobre seu trabalho. Jogo, se você acha que faltou, de fato, o Santos sair com a vitória, uma conclusão mais caprichada no segundo tempo, se foi isso, e já aproveitando o seu balanço do primeiro turno, né? Hoje o Santos fez o último jogo do primeiro turno. O Santos tem uma campanha que você esperava nessa primeira parte do campeonato? Boa noite. Sobre o jogo, um jogo muito igual, né? Durante boa parte do jogo, assim, jogo de bastante disputa, de bastante contato, muito parecido com o que a gente espera da Série B mesmo, a gente competindo bastante, eles também. No momento, na minha opinião, depois é claro que eu vou assistir, quando a gente estava com o controle do jogo, tocando bastante passe no campo ofensivo, criando chances, finalização do Guilherme, o lance do William dentro da área. A gente acabou ali tomando o gol de empate, né? Pelo que me passaram ali, foram 19 finalizações nossas contra 8 do adversário. Dizer que fizemos 8 jogos aqui na Vila, nesse primeiro turno, porque um foi fora, que foi o mando do Botafogo. Dos 8 jogos aqui na Vila, tomamos 2 gols, né? Então, a gente poderia, sim, ter saído com um resultado melhor. Infelizmente, não saiu. Balanço do primeiro turno. Acredito que a gente poderia ter sido melhor, sim. Naquele período que eu fiquei sem jogadores ali, fez falta, né? Machucou Gil, que não foi para Amazonas. Depois João Schmidt, Guilherme, Furque, Pedrinho, enfim. Jogadores que fizeram falta, assim, dentro do nosso planejamento, dentro do que a gente pensa. Mas atingimos uma pontuação que, se no mínimo a gente repetir no segundo turno, nos dá o acesso. Carille, tudo bom? Você falou que poderia ser melhor no primeiro turno, né? Para o segundo turno ser do teu agrado, ser melhor que o primeiro, passa por qualificar o elenco, por aumentar o teu grupo, as tuas opções? Não, isso vai acontecer. Né? Daqui uns dias aí já vão ser anunciados alguns nomes que estão andando bem. Para equilibrar mais, né? Para deixar com mais opções, para deixar para variações, né? Então isso vai acontecer sim, e nos próximos dias aí vocês já vão estar sabendo. Carille aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carille, para a partida de hoje tivemos os retornos de Rainer, Alisson e também Wesley Patatinto relacionados, mas o Pedrinho ficou de fora. Primeiro eu queria entender o porquê esse jogador foi cortado, se foi por opção técnica ou por questões físicas, e também sobre o banco, né? Hoje você teve como opções 3 laterais, 3 volantes, mas nenhum meia foi a campo, apenas o Patati como opção de velocidade no segundo tempo. Como são as escolhas? Como é a formação do banco de reservas para você utilizar na segunda etapa? Sim, o Pedrinho eu deixo para a diretoria falar sobre isso no momento certo que tiver que falar. São as opções que eu tinha para o jogo, né? Ficou fora quem? Balieiro. Jogaram contra o Corinthians, aí tem o tempo do jogo de um para outro que a gente tem que respeitar, né? Então, é isso que foi formado, e a gente teve controle do jogo, né? Não é culpa do banco ou disso, não fizemos um jogo ruim, criamos oportunidades. É um adversário que qualificou também, mas a gente teve oportunidades, tivemos chance para fazer gol, não fizemos. Né? Mas é levantar a cabeça, olhar para frente e fazer um segundo turno melhor. Fábio, gostaria que você falasse, se puder, de 2 jogadores, né? Primeiro do Brasão,
que foi um goleiro que chegou, você já disse algumas vezes que ele não tinha jogado, não tinha sequência de jogos, realmente não tinha. Ele entra naquele momento, né, que o time tem uma oscilação ali no campeonato, mas depois ele cresce muito com o time. Tem feito defesas importantes, né? Você falasse um pouquinho do Brasão e o que o Fábio Carille pensa sobre Patrick, que ficou no banco hoje. É um jogador que está sendo recuperado, está fazendo algum trabalho específico. O que a gente pode esperar do Patrick no Santos? Brasão, só repetir o que eu já falei, as informações eram ótimas quando a gente contratou, sabíamos que não tinha muitos jogos na carreira, e chegou aqui o dia a dia de treinamento foi muito positivo, muito bom. Não vi que ele foi mal nos primeiros jogos, mas é claro que algumas dúvidas ali, isso é muito normal, ainda mais para goleiro na questão do ritmo de jogo, e depois de 3 jogos por aí, dando uma resposta muito positiva. Patrick vem treinando normal, que nem os outros, né? A gente acredita muito nele. É um jogador que eu preciso usar ele melhor na posição dele, né? Então, chegando esses jogadores que vão chegar aí, eu vou segurar ele mais aonde que eu sei que ele pode render melhor. Carille, seu lado esquerdo aqui, Pedro Larroca, Energia 97 FM. Carille, não foi muito comum durante o ano você jogar com 3 volantes. E isso aconteceu, você avançou hoje o Diego Pituca. Lembra até o jogo contra o Palmeiras que você avançou mais o Rincon. Queria que você explicasse o motivo dessa utilização, que não tem sido muito comum durante o ano, de 3 volantes no segundo tempo, e também da saída do Serginho, se isso atrapalhou a criação da equipe durante o jogo. Então, a gente teve controle do jogo melhor do que antes, quando entra Rincon e o William no jogo, né? E o Pituca é um volante, mas fez um papel de um meia, jogando perto lá do William. E a gente teve muito controle. Foi o momento que a gente mais ficou com a bola no campo ofensivo, rodando, trabalhando bastante, tendo posse de bola, né? O Pituca esse ano não tinha feito, mas eu já sei que no passado já fez isso outras vezes. E conforme a situação do jogo, é uma situação que eu posso usar sim. Fábio, a gente estava aqui esperando você chegar, e aí alguns torcedores aqui te criticando, até te xingando de forma pouco respeitosa, ali também nas cadeiras da Vila Belmiro. Diante dos números que você tem no comando do Santos, de tudo que foi apresentado até aqui, você acha que é algo justo ou é algo injusto? Eu tenho que confiar e as pessoas... eu tenho que confiar, as pessoas têm que confiar em mim aqui dentro, né? Então é um trabalho que é acompanhado de perto por muitos, que acompanha o que a gente passa, o que a gente treina, o que a gente faz, o que a gente fala, né? O que a gente prepara para os jogos, né? A torcida ela está impaciente, não é de hoje, e sim dos últimos anos, né? A situação do Paulista é algo que acelera isso, porque ninguém esperava, e daqui a um pouquinho se cria algo assim que achavam que a gente ia atropelar na Série B, né? E a gente aqui dentro tinha consciência que era difícil, né? Que a gente ia ter que entender o campeonato, e a gente está entendendo esses jogos, competindo, brigando como tem que ser, né? 9 jogos de invencibilidade. E que eles confiem, né? Xingar, a gente vai para casa, dorme, descansa, e no outro dia é dia de trabalhar novamente. Carille, boa noite, tudo bom? Stefano da TV Bandeirantes. Eu queria que você, depois dessas 19 rodadas, final de primeiro turno, fizesse um panorama do que foi o Santos e o que pode melhorar. Você falou um pouco dos torcedores. Eu acho que o torcedor santista, depois do que aconteceu no ano passado, obviamente espera subir. Nenhum time tem a obrigação de vencer nada, mas também espera ser campeão da segunda divisão. E jogando fora de casa, o Santos não tem assim números tão positivos, né? São só 3 vitórias, 4 derrotas. O que o Santos precisa fazer para ganhar mais fora de casa? E se você acha também que o torcedor ele cobra isso da sua equipe, o título da Série B. Obrigado. Eu não sei o que o torcedor cobra, eu sei o que a gente quer aqui, né? A respeito do jogo eu já respondi, não sei se você chegou agora, tá? Eu já respondi sobre o jogo. A gente melhorou, não resultado, mas desempenho, os 2 jogos fora de casa contra a Vila Nova e contra o CRB, né? Muita gente falou do empate do CRB, o Atlético Mineiro, que para mim é um dos melhores elencos do Brasil, jogou com o time titular e quase perde lá, e jogou mais de 30 minutos com um jogador a menos, o CRB. Então o futebol está muito igual, tem que ter organização, tem que querer.
né? Fluminense, que foi campeão da Libertadores, perde de virada ontem para o Juventude. Juventude que ganhou do Flamengo e do Flamengo e do Corinthians na sua casa. Então não tem moleza não, é trabalhar, ir para o campo e fazer o melhor. E a expectativa, sim, de que o nosso segundo turno seja melhor do que o primeiro. Carille, boa noite. O Santos vai na próxima rodada ao norte do Brasil fazer uma viagem para pegar o Paysandu, né, e para iniciar esse retorno do campeonato, né? Geralmente, jogos com essas viagens de deslocamento maiores são jogos mais complicados, né? Queria que você pudesse projetar essa abertura de retorno com esse jogo contra o Paysandu, o que dá para o torcedor esperar visando aí essa próxima rodada? Pô, Felipe, você já me conhece assim há muito tempo, eu não consegui pensar no Paysandu ainda, né? Um jogo importante hoje, focado para o jogo de hoje, falar do primeiro turno, que atingimos uma pontuação que, se no mínimo fizermos um segundo turno, nos dá o acesso, né? Então, agora, a partir do final de semana, acho que o Paysandu joga segunda-feira, começar a analisar a partir de amanhã e, sim, começar a projetar esse jogo e o segundo turno. Carille, aqui Vinícius Figo, do Baixada Esporte. Carille, você citou os jogos contra a CRB e Vila Nova. Eu incluo de hoje. Jogos que o Santos sai na frente e não consegue segurar o resultado. Hoje, até com mudanças para reforçar o setor defensivo, podemos dizer assim, jogando com 3 volantes grande parte da segunda etapa. O que falta para esse time do Santos segurar a vitória, segurar os 3 pontos? E se me permite mais um jogo que o Furt, ao meu ver, até peço a sua avaliação sobre o jogador, fazia uma boa partida e não consegue completar os 90 minutos. O argentino não tem condição física para o jogo inteiro? Você chegou agora? Estava aí do início. Pô, assim, a gente analisa desempenho e resultado. Eu já falei aqui, quando o William e Rincon entram no jogo, a gente tem mais controle, o Pituca é um volante, mas jogou como um 10, criamos mais chance, ficamos mais seguros no jogo, né? Então, do Furk é uma opção, né? O William tem entrado, o William tem feito os gols, acho que, não sei se ele não é o artilheiro do nosso time. O Guilherme. Né? Então é uma opção de velocidade, é um cara que finaliza bem, que tem jogo combinado. O Furk é um pivô, um cara mais de pivô, de briga pela primeira bola. E qual que foi a outra pergunta? Por que o Santos não consegue segurar o resultado? Então, a gente hoje, com 1-0, tivemos chances ali, principalmente com o lance do William, a finalização do Guilherme, chegamos com um cruzamento ali, bola aérea para o Gil. Infelizmente não fizemos o segundo gol e depois ali no final um lance de cabeça dentro da área que pega no braço ali do Jair e a gente toma um empate com um lance de pênalti. Carille aqui, tudo bem? Você falou no começo da entrevista que foi um jogo muito igual, e é verdade, né? Foi um jogo muito igual. Quando sai o gol do Sport, poderia sair um gol do Santos. O Santos teve até mais presença ofensiva quando entra o William e o Rincon. Mas num jogo muito igual, não é perigoso você tirar a sua referência, até porque quando você passa a ter a necessidade de ir para o ataque e fazer o gol, você vai insistir em jogada aérea, né? Como aconteceu hoje, só que aí já não tinha mais o Furt. Não dá para jogar o William e Furt junto numa situação como essa, num jogo hoje, que tudo poderia acontecer, né? Muito equilibrado, e aconteceu o pior para o Santos, que foi o gol do Sport. Não foi um risco grande que você correu quando você tira a sua principal referência ofensiva? A gente pode fazer tudo, cara, fazer um monte de coisa. Com certeza a pergunta seria outra se uma daquelas bolas ali entra no jogo, né? A pergunta seria outra. Já fiz isso outras vezes, né? Contra o São Bernardo lá, terminei o jogo com o Furk e o William, os dois estavam no banco e terminei o jogo com os dois. Pode ser feito sim e decidir por isso, assim, e voltando a falar, não perdemos o controle do jogo. Ao contrário, o Sport naquele momento estava ficando mais com a bola, estava trabalhando mais a bola no nosso campo ofensivo e depois dessa mudança aí a gente conseguiu trabalhar mais a bola no campo ofensivo, né? Então, foi uma opção minha, mas é claro que os dois podem jogar juntos, como já jogaram outras vezes. Carille, boa noite. Gabriela. Com
todo o respeito do mundo, é notável que o senhor está um pouco impaciente, ríspido nas respostas, e óbvio, teve uma derrota, um empate aconteceu hoje, muito por azar, já que o Bigode realmente perdeu 2 situações ali na frente do gol, que eram possíveis tornar o resultado mais viável. E eu queria saber se esse tom da coletiva, na verdade, tem relação com a possibilidade do seu banco estar mais desfalcado do que você gostaria e sem os reforços que o senhor pediu aí depois da situação do Paulista, e vocês trabalharam a situação de mercado, e até agora a gente viu o Billy ser anunciada. Até ia perguntar um pouquinho sobre ele, porque vocês já tiveram uma conversa, ele já está treinando. Mas se tiver relação com isso, porque até o momento os reforços não chegaram, você segue trabalhando com o que você tem à disposição, a gente apura sobre negociações e a situação ainda está fria. Eu estou bastante tranquilo aqui, não tem nada de resposta, não. Sou sincero, sou direto, né? Então, estou bem tranquilo aqui. Isso já foi falado desde o Paulista, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu, e agora é um momento que a gente não pode errar. Como eu já falei, daqui uns dias vão ser anunciados aí jogadores para equilibrar melhor o grupo, para me dar mais opções, para dar mais variações, para que a gente possa fazer um segundo turno melhor. O Billy ainda vai um tempinho, porque o último jogo dele foi dia 25 de maio, né? Então mais de 2 meses aí. Não veio para campo comigo ainda, está fazendo trabalhos especiais, trabalho de fortalecimento ali, e daqui uns dias provavelmente ele esteja no campo comigo. Carille, boa noite, aqui à sua esquerda, Eduardo Jardim. Eu queria te perguntar se você acha que se o Sport hoje, por ser um adversário mais acostumado, entre aspas, a jogar a Série A, um adversário de mais tradição, foi o mais difícil do primeiro turno? Obrigado. Foi sim. Eu já sabia dessa dificuldade. É uma equipe que antes de começar a Série B foi colocada também como uma equipe aí que ia brigar mesmo pela parte de cima. Jogadores, por exemplo, que nem Luciano Castan, que já subiu com Curitiba, já subiu com Goiás, já subiu com não sei quem, já está jogando bastante tempo essa divisão. E isso sim, desde o começo da competição, pelos jogadores que contrataram, pela forma de jogar, foi a equipe mais difícil sim do primeiro turno. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Carille. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Bom, torcedor, é isso. O Santos perdeu uma grande chance de terminar o primeiro turno da Série B como líder da competição e abrir boa distância dos concorrentes. Mais uma vez, o time santista não conseguiu converter em gols as oportunidades que surgiram, e se não fosse uma boa apresentação do goleiro Gabriel Brazão, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. E você aí, meu caro torcedor santista, o que achou da atuação do Peixe diante do Sport? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.